Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e estamos dando continuidade ao projeto Autoestima e Empoderamento da Mulher. Nossa convidada de hoje é a empresária Raquel Amorim. Bem-vinda ao Conceito Podcast. Obrigada, Sônia. Muito obrigada por me convidar. É uma honra. E a minha parceira de bancada, a dona Ana, que está com a gente aqui nesse episódio, ela é maquiadora, ela é editora e fotógrafa. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Sônia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Este projeto é apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Quem é Raquel Amorim? Bom, eu sou mãe de 3 filhos, né? Hoje tenho 2 filhos vivos. Eu sou empresária, eu orgulhosamente sou a dona do Berna CrossFit. Berna é um espaço, né, que eu abri e que leva o nome do meu filho, o meu filho mais velho, que descansou há alguns anos. O nome dele era Bernardo, e o Berna é uma homenagem ao Bernardo, por isso o nome Berna. Raquel, a gente vê muito falando de CrossFit. E muitas das vezes, eu, por exemplo, eu tenho muita resistência e é até bom hoje a gente fazer esse bate-papo, para a gente mudar, né, esse entendimento que a gente tem. Claro. Como é que funciona o CrossFit? Quem pode praticar CrossFit? Sônia, o CrossFit, ele é para todos, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão errada do CrossFit, porque elas estão acostumadas a assistir na internet, né, aquelas pessoas muito fortes, pegando cargas, fazendo aqueles movimentos muito difíceis, avançados, e aí elas ficam com aquele conceito a respeito do CrossFit, e não é bem assim. O CrossFit é para todos. A ideia do CrossFit é exatamente fazer com que as pessoas elas possam fazer a rotina diária delas de uma forma confortável. Como você vai no supermercado, você vai carregar sacolas, você precisa amarrar seu tênis, você vai abaixar para amarrar. À medida que o tempo vai passando, que a gente vai envelhecendo, essas funções, muitas vezes elas vão se perdendo, porque as pessoas não fazem atividade física, porque as pessoas, muitas ficam no sedentarismo. E o CrossFit, ele vem justamente para trazer esse bem-estar. Então, o CrossFit, você precisa conhecer, você precisa ir lá, você precisa praticar um pouquinho para você ver que é maravilhoso, é muito bom. Como se você se envolveu com o CrossFit? Porque é uma modalidade que não é tão antiga, né? Não, o CrossFit ele é relativamente novo, né? Principalmente aqui no Brasil. Bom, eu me envolvi com o CrossFit, como eu falei, por causa do meu filho. Quando eu perdi o Bernardo, eu fazia o curso de educação física e aí eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, enfim. E alguns anos depois, eu perdi o meu marido também, né? Foram 6 anos depois do Bernardo, o Maurício também descansou. E logo depois disso, eu fiquei completamente perdida, eu não sabia o que fazer, eu não tinha vontade para fazer nada, na verdade. Eu fiquei completamente, assim, como eu posso dizer? Perdida mesmo. Perdida, triste, sem saber, né, como recomeçar. E aí, em terapia, né, a minha psicóloga, que aliás eu sou apaixonada com ela, Luciana Sabino, ela começou a me animar, a me incentivar. O primeiro passo que eu dei foi voltar para a faculdade de educação física, que eu tinha parado com a morte do Bernardo. E ela também foi a pessoa que me incentivou a conhecer o CrossFit. O filho dela, que é muito amigo da minha filha, ele fazia CrossFit aqui, e ela foi e falou assim: Raquel, vai com o Bruno. E aí eu falei: tá, eu vou lá conhecer. E quando eu fui com o Bruno, eu já cheguei, na época foi na caverna, né? E eu já cheguei lá, o dono da caverna, o Thiago, já sabia que eu fazia educação física, e na minha primeira aula ele me convidou: Raquel, você não quer fazer estágio aqui? E na hora eu aceitei. Então, minha primeira aula eu já virei estagiária. E com isso veio a paixão. O CrossFit é minha paixão. Hoje eu digo assim que
abaixo de Deus, né? O CrossFit me tirou daquele lugar muito ruim que eu estava, assim, daquela tristeza, daquela angústia. Ele me tirou porque o CrossFit ele faz isso com a gente. Quando você está ali, você está se dando ali e que às vezes você acha assim, eu não vou conseguir. Aí que você vai, você consegue terminar aquele treino, você acaba levando isso para a vida, sabe? É um desafio, todo dia ele te desafia um pouquinho, e aí você vai vencendo aquele desafio, e então isso assim a gente acaba levando para a vida. E é isso que o CrossFit faz. O CrossFit eu falo que ele salva vidas. Muita gente que chega ali no Berna depois me agradece, Raquel. Esse lugar aqui é o lugar que eu tenho paz, é o lugar que eu me reencontrei. Eu tenho muitos relatos disso. E é bacana também porque a gente vê que criam muitos laços de amizade o Sim, pessoal lá sim, dentro. Pessoas que eu conheço, que fazem CrossFit, eles fazem muitos amigos dentro do box, né, que fala. sim, E eu muitos. acho muito bacana essa parte também. É, Que um é incentivando o outro, e aí eles vão crescendo juntos ali dentro. É sim. bacana. Interação, né? O que diferencia o CrossFit de outros exercícios, de outras atividades físicas? A forma, né? Porque o CrossFit, ele é a junção de algumas modalidades, né? Então, lá a gente trabalha com LPO, levantamento de peso olímpico. A gente trabalha com movimentos calistênicos, movimentos de peso corporal, e também a gente trabalha com corrida, pulo de corda, são os movimentos mais metabólicos, né? E essa junção de tudo, todos os dias a gente tem um treino diferente para as pessoas. Então, além do trabalho que a gente faz, um trabalho voltado para fortalecimento, a gente tem muita técnica também, porque a gente trabalha com esses movimentos de LPO, eles precisam de técnica. Os movimentos ginásticos também, que são mais avançados, os suspensos, por exemplo, aqueles movimentos que a gente faz na barra, né, que a gente chama lá no CrossFit de pull-up, chest to bar, enfim, os movimentos da barra. Eles precisam também de técnica, então a gente está sempre trabalhando bastante técnica, né? E trabalhamos força, trabalhamos resistência cardiorrespiratória, enfim. Então, ele é uma junção de várias modalidades dentro do CrossFit. Então, essa que é a diferença. A gente não faz uma coisa só, a gente faz um monte de coisa, né? A união de um monte de atividades. Então, por isso que eu falo que o CrossFit ele é muito dinâmico. Todo dia uma coisa diferente, todo dia ele te Bem fica entediado. desafia. É muito gostoso, é muito bom. É acessível a qualquer idade ou não? Sim. Lá no Berna, a gente não trabalha com criança, porque até por espaço, né? E porque também a gente precisa de ter uma especialização para trabalhar com criança, que é o CrossFit Kids, né? A gente tem que fazer uma espécie de especialização mesmo dentro do CrossFit. E por eu não ter esse espaço, então a gente nunca investiu, né? Mas o CrossFit ele é para criança, ele é para idoso, ele é para jovem, ele é para todas as pessoas. E- Se você não tiver alguma limitação, né, que te impeça, é, é, talvez né, você tenha algum problema que o seu médico acha que você não deve praticar uma atividade física, né? Fora isso, qualquer pessoa pode praticar. É muito adaptável, né? Coisas, por exemplo, mas eu não posso saltar a caixa, eu não posso correr. Tudo a gente adapta. É muito adaptável. E, por exemplo, se eu for começar no CrossFit hoje, vou me colocar como exemplo. Sim, Como seria? Começaria com poucas cargas, porque sim. a gente vê muito vídeo, as pessoas pulando na corda e subindo até no alto e pulando em cima da barra. Então a gente já pensa assim, não. Isso não é para Pra mim, mim, né? Tem que ter um A gente já condicionamento, né? Tem que ter um Então tem que ter um condicionamento. Então deve começar bem devagar, para depois ir Sim, aumentando, né, a sim. intensidade do treino. Sim, sim. A primeira coisa é quando o aluno chega lá no box, primeiro ele vai fazer uma aula experimental. Essa aula experimental, onde a gente vai avaliar alguns padrões de movimentos do aluno, a gente vai avaliar a resistência cardiorrespiratória, enfim, a gente faz algumas avaliações. E nesse momento também a gente conhece o aluno, né? É o momento onde a gente vai fazer uma anamnese com o aluno, vai perguntar
um monte de coisa, vai saber da saúde, né? Se ele tem alguma contraindicação, enfim. Esse primeiro contato, e o aluno vai ver um pouquinho do que é o CrossFit, né? A aula experimental, ele percebe um pouquinho, uma gotinha no oceano. Mas aí, depois, o aluno entrando, ele matriculando, a gente tem a divisão lá de categorias. São todos na mesma aula, mas com categorias diferentes. Então, a gente trabalha com 4 categorias. O iniciante, que a gente chama de beginner, é aquela categoria que você vai fazer bem levinho, você vai fazer menos repetições, enfim, é o comecinho mesmo, né? E sempre assessorado. A gente está lá o tempo inteiro, os coaches estão ali do lado, lá no box a gente trabalha mais ou menos com 3 coaches por horário, tomando conta da turma, né? O máximo lá que a gente aceita por horário são 26 pessoas. Então, assim, a gente tem, fora estagiário, a gente tem também, né, os meninos como estagiários que também estão ali o tempo todo assessorando, ajudando, enfim. Então, assim, é muito tranquilo em relação a isso. E o aluno iniciante, ele não vai dar um salto de uma vez para uma categoria mais avançada, não. Tem etapas. Então, ele vai sair do beginner, ele vai para o scale, do scale para o evolution, do evolution para RX. E aí, à medida que ele vai evoluindo, que assim, alguns costumam ser bem rápidos, sabe? Porque é um negócio tão gostoso que a pessoa ela quer fazer, ela quer aprender, ela quer. Incentiva muito. Isso. E aí, com isso, o aluno vai evoluindo e rapidinho ele já está lá subindo na corda, subindo na barra, pulando, fazendo tudo. Você falou da questão dos coaches, né, que ficam dando assistência. Sim. Você pode contratar um personal para te acompanhar dentro do exercício ou não? Sim, lá no box, Sônia, a gente tem os meninos, os coaches, né? De mulher, sou eu, tenho 2 estagiárias, um estagiário homem, e tenho 4 coaches homens. Porque, gente, mulherada, por favor, né? Me ajuda. Difícil arrumar uma mulher para trabalhar assim. Então, é uma coisa que eu até acho que vocês aí, né, que vão ouvir e assistir, se gostarem, né? Aprendam CrossFit para poder ensinar. Porque, nossa, gente, eu gosto quando as mulheres tomam a frente também. É muito, né? Muito bom. Não que os meninos sejam ruins, de jeito nenhum. Os meninos são muito competentes. Eu tenho uma equipe lá, assim, que eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho. Os meninos são muito bons. E eles atendem como personal, em horários separados, né? Então, horário das aulas, as aulas acontecem. E alguns horários eles têm o atendimento como personal. Todos eles atendem como personal, sim. Aquela impressão que eu tenho, que todo mundo que faz CrossFit sai dali com um corpo de atleta, tá? E muitas pessoas não querem aquele corpo totalmente definido, vai ali para trabalhar o corpo, colocar as coisas no lugar e ter uma melhor saúde, né? Porque exercício é saúde, né? E o que que você me fala sobre essa questão da definição do corpo do CrossFit? Que a grande maioria que faz tem um corpo definido. Ô, Sônia, quem dera se fosse assim. Nó! Quem dera, ia ser muito bom. Não, não é bem assim. Porque as pessoas, quando elas percebem essa diferença no corpo, assim, que o corpo está muito definido, é uma pessoa que já está ali há muito tempo, é uma pessoa que muitas vezes tem uma vida de atleta, com uma alimentação diferenciada, tem um volume de treino muito grande. Aí, realmente, qualquer pessoa que faça isso, não só no CrossFit, como em qualquer modalidade, ela realmente vai ter um volume muscular grande, enfim. Mas não é assim, não mesmo. Se você chegar lá no box agora, você vai ver pessoas normais, né? Pessoas que estão se cuidando, corpos que mudam, sim, que melhoram, eu digo melhoram porque é o que as pessoas falam comigo, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, e elas têm alcançam esse objetivo quando elas treinam direitinho e têm uma alimentação legal também, que é importante a alimentação, né? Então, assim, tem a mudança no corpo, agora, para você ter aquele corpo volumoso, é muito difícil, principalmente para nós mulheres. É muito difícil. É muito treino, com uma alimentação muito diferenciada, e, enfim. Quanto a isso, pode ficar tranquila, que o corpo não muda assim, não.
Agora, a impressão que eu tenho também é que os exercícios, eu tenho problema de coluna, eu tive uma lesão na L1, na L2, caí do cavalo, literalmente, Sim. e assim, o CrossFit é um dos exercícios que eu penso assim, não posso nem passar perto. É uma linha de raciocínio errada da minha parte? Assim, Sônia, é como eu falei anteriormente, a não ser que você tenha, né, que o seu médico é, ele coloque dessa forma, né, que você não pode praticar uma atividade física por algum motivo, né, em específico. Tirando isso, como eu falei, é tudo adaptável. Eu tenho alunos com vários tipos de problema. Problema de coluna, problema de joelho, problema de ombro, assim, vários. E todos eles treinam com adaptações, né? Então, por exemplo, você tem um problema de coluna, talvez você não possa ter um impacto na sua coluna. Então, na hora de pular uma corda, você não vai pular a corda. Na hora de pular uma caixa, de fazer uma corrida, você não vai fazer. A gente tem formas de adaptar, né? Então, a gente usa bike, a gente usa o remo, tem movimentos também, são movimentos ginásticos, né, com peso corporal, que a gente pode colocar também como adaptação, entendeu? Então, assim, uma corrida, não posso correr, a gente adapta a corrida. Então, é tudo muito adaptável. Você não pode pegar uma carga pesada, né? Eu não posso agachar com uma carga pesada por causa da minha coluna, por causa do meu joelho. Tem outras formas da gente ver isso, né? Um agachamento leve, um agachamento sem peso, ou a gente troca o agachamento por um outro tipo de movimento. Assim, qualquer um pode praticar o CrossFit. Qualquer um que não tenha uma limitação, como eu falei, porque é óbvio que a gente precisa de dar atenção, né, a essas limitações, mas assim, é muito tranquilo, muito adaptável mesmo. Raquel, é reconhecido, né, quando uma pessoa pratica esporte e quando não pratica, né? Você olha para mim, você já vê que é uma pessoa que tem uma tendência a não praticar, né? Mas eu tenho uma dificuldade pela questão assim do tédio, que às vezes me dá determinado tipo de esporte. Hoje eu entrei no beach tênis, eu falo que aquilo ali me salvou na situação de gostar de praticar. Eu posso estar com dor de coluna que eu posso estar com sono que eu vou. Então, assim, é um exercício que eu gosto, mas eu sei que não é um exercício que vai resolver os meus problemas de fortalecimento, né? Eu teria que procurar uma outra atividade. Mas a questão do tédio, para mim, no meu caso, ele me dá zero vontade de praticar determinados tipo de Desestimula, né? exercício. Assim, E o cross, nesse ponto, é totalmente diferente, né? totalmente diferente. Eu costumo dizer, Sônia, é muito engraçado que as pessoas. Tem gente, Ana, que nunca fez nada assim de atividade física. Nunca entrou numa academia. Aí vai para o CrossFit, apaixona com o CrossFit. Então, é uma coisa assim, é muito engraçada essa relação das pessoas com o CrossFit. Claro que tem aquelas que chegam e não gostam, né? Lógico, óbvio que tem. Mas tem as que chegam e ficam assim completamente apaixonadas, justamente por isso. É muito dinâmico, é muito desafiador. É uma coisa que você fala, eu não consigo. Aí você vai ali, você investe naquilo ali, aí você consegue. Gente, dá uma coisa tão gostosa, é tão bom quando você consegue fazer algo que você imaginava assim, eu jamais vou conseguir. Então, o CrossFit ele faz isso com a gente. Ele é muito dinâmico. É. São aulas diferentes todos os dias. É o que você falou, aquele convívio. A gente fala, é como se fosse uma grande família, sabe? Você acaba convivendo com as pessoas ali, alguns namoram, casam e viram melhores amigos. Então, assim, tem essa vibe no CrossFit, que é uma vibe muito boa. Ou seja, a autoestima lá tá bem aflorada. E é um ajudando o outro, Sônia. O que é mais legal é isso. Que na hora a gente tem o WOD, Workout of the Day, que é o trabalho do dia, né? Então, todo dia a gente tem um WOD diferente. WODs mais curtinhos, mais longos, enfim, tem vários tipos de WOD. E nesse momento, alguns, óbvio, terminam primeiro, né? Estão mais preparados. E aí a gente sempre tem aquela coisa de um ajudar o outro. Aquele que terminou primeiro, a gente incentiva, não vira as costas e vai embora, não. Vamos lá incentivar o outro que não conseguiu terminar ainda. Então, isso é muito legal no CrossFit, porque não tem essa coisa assim de aquela competição, tipo assim,
ela não terminou, deixa a Sônia para lá. Não, vamos lá, Sônia, vamos, Parceria mesmo. bora, você vai conseguir. E isso é muito gostoso, sabe? As pessoas, elas gostam disso. É Quando muito bom. você fala da questão da competição aí, me fez lembrar aqui dos gritos. Geralmente, quando eles terminam os exercícios, geralmente eles dão um grito. Aquele grito, o que que significa? Aquilo é uma descarga. Você tá tão morto, você já tá assim. Aí você pega e dá aquele gritão. Esse grito é isso. Muitas vezes as pessoas elas estão ali pegando cargas muito pesadas, né? Então fazendo várias repetições e muitas vezes a gente solta mesmo essa, é como se fosse, né? Você tá com aquilo ali dentro, preso ali dentro, parece que te dá uma aliviada quando você, né? Você dá um grito, um urro, sei lá como é que a gente chama, mas acontece isso mesmo. Você se considera um exemplo de transformação no CrossFit? Pelo CrossFit? Eu considero, sim, considero. E eu não estou falando de corpo, não. Eu estou falando de pessoa. Considero que eu, assim, o CrossFit, ele me salvou e ele me salvou em diversos aspectos. Eu falo que o corpo, gente, é uma consequência. É, eu, por exemplo, no CrossFit, a gente não tem espelho, porque a ideia do CrossFit é fazer com que o aluno ele perceba, ele tenha uma percepção, né? Então, a gente não coloca espelho lá dentro, para que o aluno ele possa perceber os movimentos, ele possa aprender pela percepção, né, por estar ali executando, enfim. E essa coisa do espelho, para mim, eu acho muito, muito bacana, porque lá não tem essa coisa narcisismo, talvez? Não sei, assim, da pessoa ficar se olhando e ficar se admirando. Não, a pessoa ela vai olhar para ela quando ela chegar lá na casa dela, provavelmente ela vai chegar toda suja, porque ela rolou no chão, porque ela fez um monte de coisa, ela suou, entendeu? Aí quando ela for lá tomar o banho dela, lembrar de passar a bucha no joelho, porque tem vezes que a gente esquece, e fica quando vai para a rua com o joelho todo preto da borracha. Mas aí, então eu costumo dizer que sim, o CrossFit ele me mudou justamente por essas coisas. A simplicidade do lugar, sabe? Eu não sei, eu falo do Berna, eu não sei os outros blocos, né? Lá a gente é muito unido, os alunos, todo mundo muito próximo, amigo um do outro, assim, no sentido de, né, de um estar sempre ajudando o outro. E isso é muito bom, a gente leva isso para a vida. A gente leva isso, porque eu sei que eu posso contar. Então a minha vida mudou porque eu sei que eu tenho pessoas ali que eu posso contar com elas, pessoas que me ajudaram, que me ajudam, e eu sei que eu ajudo um monte de gente. Isso para mim é mais importante do que saber que eu posso ser ajudada, é eu poder ajudar. Isso transformou minha vida. Eu sei o quanto de pessoas eu já consegui ajudar. Eu, através do Berna, né? Eu falo os meninos, né? A nossa equipe. Como a gente já ajudou e continua ajudando pessoas. Raquel, e lá dentro você trabalha muito com autoestima, né? Às vezes eu faço musculação. Às vezes eu sinto que eu perdi 1 grama, assim, 1 grama. Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa diferente em mim. Aí isso já eleva a minha autoestima. Sim. E às vezes a gente se sente tão assim, mais cheinho, às vezes, igual você falou antes. A gente acha que não vai conseguir fazer alguma coisa, mas com o passar do tempo você vê que é capaz de fazer. Como é dentro do boxe, em relação com as outras mulheres, em relação à autoestima delas? Ana, assim, as meninas chegam lá, eu acho que talvez por eu ser mulher, né? Então, o boxe tem muita mulher. Lá tem muita mulher. E eu sei que algumas chegam, porque elas falam comigo, que elas chegam lá por minha causa. Tipo assim, porque eu te vi, porque eu te tenho como uma referência. E, assim, o que eu posso fazer para ajudar, óbvio, né? Eu tô ali para isso. E muitas dessas meninas, dessas mulheres, elas alcançam o objetivo delas. Porque no momento que chega ali, elas precisam, se ela tá cheinha, tá pesada, ela vai sentir desconforto para fazer determinados movimentos, porque lá a gente é cansativo, né? Então, assim, aí ela já vai
querer perder um pouco de peso para ela ter mais agilidade. E aí ela vai pendurar numa barra, se ela tiver muito pesada também, ela vai sentir mais. Então, enfim. E não é só isso. A pessoa, de repente, ela até está mais cheinha, mais gordinha, mas ela está bem com ela mesma. E tudo bem, não tem, né? Não é um padrão, você não tem que seguir, você não tem que ser magra, você tem que você tem que ser saudável. Aham. É isso que eu falo. O ideal é que você seja saudável, né? E essa coisa da autoestima, eu percebo que elas vão tendo essa autoestima à medida que o tempo vai passando. Porque elas conseguem ver resultado, elas conseguem ver evolução, e aí eu não falo só no corpo. Elas conseguem ver um resultado de uma pessoa que corria 200 metros, não conseguia terminar a corrida, e agora ela vai lá e corre 500, e ela consegue terminar. Ela vai lá e corre 1000, e ela consegue terminar. Ela vai lá e faz um odd, que ela nunca tinha conseguido terminar, ela pegou e conseguiu terminar uma vez, aí ela termina 2, ela termina 3. Isso é importante, sabe? Quando você está ali naquele contexto, isso é muito importante. Então, com isso, a pessoa ela vai ficando mais incentivada, vai ficando tomando gosto pelas coisas. E aí a coisa flui. E aí, se ela quer emagrecer, ela vai emagrecer, se ela quer engordar um pouquinho, porque chega gente também querendo engordar, né? Tem gente, né, com vários, as mais diversas necessidades, né? Então, assim, tem outros que já chegam lá e querem socializar. Tem gente que não está nem aí, se o corpo tá assim ou tá. Eu quero estar aqui. Quero um ambiente legal, um ambiente gostoso. Estou ali praticando um pouquinho de atividade física. Eu não quero pegar pesado, não vou pegar. Tem gente que está ali tem anos. E sempre fazendo com aquela mesma carga, mais leve, mas está feliz e está saudável, porque está praticando uma atividade física, né? Então, assim, ali cabe todo mundo. Todo mundo. Tem espacinho para nós lá, hein? Com certeza, com certeza. Para vocês aí de casa, para todo Pra mundo. Carla experimentar a hora. Isso. Raquel, todos os médicos que passaram por aqui, eu falo que a gente às vezes não tem uma vida mais saudável porque a gente às vezes não quer, né? Porque hoje em dia, se você não tem dinheiro para pagar uma academia, você vai para a rua. Sim, Hoje a rua, as praças hoje têm aparelhos, nós temos a rua para andar. Então, assim, a gente só não é saudável se a gente não quiser, né? Mas me fala dos benefícios, tanto físico e mental, que o CrossFit proporciona a cada aluno. Sônia, são diversos benefícios, né? A gente tem os benefícios físicos, óbvio, né? Você está ali, você está fortalecendo, você está. A sua resistência cardiorrespiratória está melhorando, a sua mobilidade, a sua flexibilidade, a sua força, enfim, você tem uma melhora no contexto geral do seu físico, né? O seu emocional também está muito ligado a esse processo. Então, óbvio que muitas vezes a gente está bem fisicamente, mas a gente precisa de uma ajuda psicológica, né? Normal que aconteça. Mas dentro de um contexto, né, de atividade física, o CrossFit ele proporciona esse bem-estar também emocional, né? Eu falo assim, os hormônios que a gente produz, né, eles fazem muito bem, emocionalmente, psicologicamente falando, os hormônios da atividade física, né? E o corpo nem se fala, né, gente? Porque um corpo em movimento é outra coisa, né? É um corpo saudável, é um corpo é um corpo forte. Isso faz toda a diferença, né? Ao longo da vida. Sem contar que você ganha aí, aquele corpo que a gente gostaria de ter, né? Você ganha uma definição, você perde uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, enfim. Então, assim, são diversos benefícios, diversos benefícios. Eu vejo isso, todos os médicos que passam por aqui, eles sempre falam com a gente, olha, exercício físico e alimentação.
Então, assim, eu até penso que se os planos de saúde investissem em academia, Com certeza. talvez, entendeu? O problema da saúde, né, da nossa saúde, poderia estar melhor, né? Porque tem muita gente que não paga academia por questão de valores, outros não pagam porque às vezes não tem o incentivo de ir na Sim, academia e por aí vai, né, Raquel? sim. É muito triste porque a maioria das pessoas são sedentárias. Eu vivo num mundo cercado de pessoas que praticam atividade física, mas é o meu mundo, né? A maioria das pessoas são sedentárias e o sedentarismo mata. O sedentarismo é gravíssimo. É o que você está falando, se tivessem programas, né, voltados para A a saúde. saúde nesse aspecto, né, seria muito bom. Mas hoje não existe esse incentivo, por exemplo, uma natação, uma hidroginástica, corrida, enfim, diversos tipos de atividade física que são excelentes, né? Que poderia estar sendo oferecida para a população. A gente tem ali, por exemplo, tem a Praça Esporte, que tem essa, esse objetivo, mas é muito pouco. A população é muito grande, entendeu? Então eu falo assim, eu acho que tinha que ter esse investimento, né? Porque não sei se vocês lembram, né, na época da pandemia, que as pessoas começaram a praticar atividade física por medo do Covid, né? E isso deu um boom. Hoje, muita gente que não fazia nada está correndo, está fazendo bike, está na academia, está no CrossFit. E isso foi bom para as pessoas abrirem um pouco os olhos, né? Não estou falando que a pandemia foi boa, mas eu estou dizendo que isso abriu um pouco os olhos das pessoas em relação a isso. Só que eu acho que precisa de mais, sabe? Muito mais. É uma atividade física, né, que demanda muita carga, né, para quem quer que um corpo mais definido, mais rápido. A questão do lesionar o corpo, a coluna, é uma atividade mais propícia ou não? Olha, qualquer atividade física, ela tem esse risco da lesão, né? Eu costumo dizer que a maioria das pessoas que lesionam são as pessoas que não obedecem o coach. São as pessoas que querem, que acham que sabem, eu consigo pegar esse peso, e aí elas acabam se machucando porque não obedecem o princípio da individualidade, tá? Porque a gente, eu sempre falo, a gente tem essa preocupação, muita preocupação em relação à lesão. Então, a gente está sempre fazendo um trabalho de fortalecimento, a gente está sempre preocupado com o aluno nesse aspecto, né? E a gente está sempre vigiando. Só que a gente trabalha com adulto e muitas vezes a pessoa, a gente fala com ela, a gente pede, tira o peso, você não está pronto, você não está preparado, e a hora que a gente vira as costas, a pessoa vai lá e pega, e aí pode acontecer da pessoa lesionar sim. Mas isso é em qualquer atividade física, né? É no CrossFit, é no futebol. O futebol machuca bastante, né? Também. Mas tudo isso, eu acho que se a pessoa ela tiver, assim, um pouquinho de como eu posso dizer, se ela for um pouquinho obediente, né? Porque a gente está ali com essa visão. A gente sabe o que a gente tá fazendo e a gente sabe o que a gente está propondo para o aluno. Então, se ele ouvir o coach, muito difícil dele machucar. Quem pratica cross, eles podem sair dali com fortalecimento, né? Eu, particularmente, eu preciso de fortalecimento. E emagrecer, né? Do fortalecimento e tem também a definição. Tem alguma outra coisa que pode acontecer com o corpo que vocês trabalham ou é só o fortalecimento e a definição do corpo? Assim, o corpo, ele é consequência daquilo que você coloca ele para praticar, né? Então, no caso, com certeza você vai ter uma mudança, você vai fortalecer e com certeza o seu corpo também ele vai responder às mudanças, né? No sentido de ganho de massa, essas coisas. Principalmente, eu sempre falo, principalmente se você tiver uma alimentação bacana, tá? E essa alimentação, gente, é importante que vocês, tá? Procurem um nutricionista, porque
A gente que é profissional de educação física, a gente não sabe fazer dieta. Porque, porque o povo pergunta, né? O que eu posso comer? Gente, eu não sei. Eu tenho nutricionista. O que eu como não quer dizer que você vai comer, porque a gente tem vidas diferentes, né? O CrossFit, ele lesiona as pessoas porque são um exercício com carga muito das vezes pesada, né? Como você já disse pra gente, algumas vezes tem aluno que dá uma esquecidinha nele ali, ele vai lá e pega uma carga mais pesada. E isso pode trazer consequências, né, graves para o aluno. Fora a desobediência, né? Pode lesionar algum aluno com exercícios? Olha, qualquer atividade física, ela pode lesionar, né? Não só o CrossFit, como qualquer atividade física. Você tem aí como exemplo futebol, basquete, enfim. Todo mundo que pratica uma atividade física, ela está propensa a ter uma lesão. Agora, as lesões, muitas vezes elas acontecem justamente por isso aí que você falou, por desobediência do aluno. O aluno não está preparado para pegar uma determinada carga, ou o aluno não está preparado para fazer um determinado movimento, e ele quer fazer. Às vezes a gente, né, os coaches, a gente chega para o aluno e fala, tira essa carga você não está pronto para ela. Na hora que a gente vira as costas, ele está lá pegando aquela carga. E é difícil, porque são pessoas adultas, né? Gente, olha, desculpa, homens, mas a maioria das pessoas que fazem isso são vocês, tá? É uma teimosia, sabe? Porque a gente fala, não faz, ou vamos dar uma diminuída. Parece que para eles assim, é uma questão de honra, né? Pegar pesado, enfim. Guardadas as proporções aí, gente, mas normalmente homem tem mais esse problema do que mulher, justamente por não obedecer, tá? Mas é o que eu disse, toda atividade física você pode lesionar, mas se o aluno ouvir a gente, ouvir o coach, essa chance aí ela reduz Muito, né? a quase zero. Agora, em relação a custo, o valor que é pago, a mensalidade no mês a mês, está mais ou menos nivelado às outras atividades físicas? Você não precisa de falar o custo, né? Porque cada caso é um caso. A gente sabe que tem planos de uma aula semanal, duas, três e Sim. por aí vai, né? Me fala aí como é que está em relação às outras atividades, o custo. Olha, eu não vou saber te falar, assim, porque eu realmente eu não sei o preço das outras atividades, né? O CrossFit, aqui em Valadares, ele tem um preço bem mais acessível do que nas cidades maiores, né? O CrossFit em Belo Horizonte, em Vitória, em São Paulo, Rio, ele tem um valor bem mais alto, né? Porque o que que acontece? O CrossFit, ele não é um esporte barato. Você entra dentro de um box, você olha ali, parece que não tem nada ali dentro, né? Mas é tudo muito caro. E a gente tem os coaches, eles estão ali acompanhando o aluno o tempo inteiro. Então, o aluno está sendo assessorado. A gente não entrega uma coisa para o aluno fazer e sai. Não, a gente está ali o tempo inteiro, o aluno está assessorado. E isso tudo é custo, né? Então, assim, tem os equipamentos, tem, enfim. A gente tem também os equipamentos, tipo remo, as bikes, são equipamentos muito caros, né? Então, o CrossFit, ele é eu sei que ele é mais caro do que a academia. Raquel, então é uma atividade que todas as pessoas podem ter acesso, né? Se você levar em conta que quando você está fazendo uma atividade física, você vai estar deixando de pagar um remédio caro, por exemplo, né? Remédio de pressão, coração, enfim. Os benefícios que aquela atividade física vai te trazer, eu acho que é mais barato do que você ter que gastar com remédio, né, com medicamento, com consulta, enfim. Então, acho que nesse aspecto, sim, as pessoas podem praticar, sim. Quando você fala essa questão do remédio aí de pressão, eu tomo remédio de pressão. Depois que eu comecei a fazer, né, toda semana o beach tênis, o meu médico já falou comigo assim, olha, sua pressão está muito equilibrada, nós vamos diminuir a dosagem da sua medicação. E na última Maravilha. vez ele já diminuiu. Então, assim, a gente percebe que já é resultado
né, do exercício. Com certeza, Né? com certeza. É o que você falou, que você se encontrou no beach tennis. E é muito bom quando a gente se encontra, assim, numa atividade física, porque você fazer uma atividade física é importante. Agora, você fazer uma atividade física tendo prazer é muito bom. Não é sacrifício, né? Porque você É resolve, gostoso. você resolve duas situações, a Sim. do corpo e a da mente, Sim, que é uma verdadeira sim. terapia. Com certeza, é muito bom. Raquel, quero te agradecer a sua participação aqui conosco, tá? Eu tinha uma visão totalmente diferenciada do CrossFit, hoje eu tô vendo, né, que a gente pode ter É um pra corpo, todos. a gente pode ter um corpo bonito, né, totalmente modelado da forma que a gente quer, né? Sim, sim. Então, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Sônia, Ana, eu agradeço também. Eu agradeço a todos vocês e eu estou esperando vocês para uma aula experimental lá no Berna. Este projeto tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.